pessoa chega falando, e a gente não consegue aplicar as técnicas, é porque muito provavelmente naquela cabecinha, daquele modelo de mundo da pessoa, ela está precisando, inclusive, esvaziar um monte de coisa que ela deve ter guardado há muito tempo na vida dela, e ela tá ali com você falando do processo, explicando. Gente, é uma pessoa muito cheia, ela precisa falar e a gente precisa deixar ela falar. A gente precisa ficar atento que é a necessidade do nosso paciente e do nosso cliente, e não a nossa necessidade. Então, se o seu paciente ou o seu cliente está precisando falar, pega as primeiras sessões, os primeiros processos, faz aquelas perguntinhas para trazer para a especificidade, porque senão, se essas pessoas estiverem aí muito oralizadas, como a gente chama, o processo pode ficar patinando. Isso daí é uma outra coisa. No começo, se você percebe que a pessoa precisa falar, deixa ela falar, é a necessidade dela, é o modelo de mundo dela. Não é a minha necessidade de aplicar técnica naquele paciente ou naquele cliente, mas sou eu como terapeuta, como condutor de processo, prestando atenção na necessidade daquele modelo de mundo para adaptar ao que a gente tem preparado como roteiro de atendimento para a necessidade daquele modelo de mundo. Lembra que a gente conversou sobre isso? Só que, quando você percebe que isso não tem fim, ou seja, que você não consegue dar uma devolutiva, ou que aquela pessoa vem em todas as sessões, durante várias sessões, 5, 6, 7, 8 sessões, e ela só quer falar, aí sim você precisa começar a introduzir o seu método de atendimento durante as sessões. Porque uma coisa é a pessoa que precisa falar porque ela tá muito cheia, e isso a gente precisa deixar acontecer. Porque não adianta a gente tentar colocar mais água num copo cheio. Não cabe, vai vazar. Então a mente é a mesma coisa. Quando você traz o seu conteúdo para ajudar, que esse é o nosso papel como terapeuta, ajudar o modelo de mundo daquele cliente, daquele paciente a ampliar as possibilidades internas daquela pessoa, de se ver, de ver ao mundo, de ver as situações que já aconteceram na vida dela, para que ela consiga ressignificar tudo isso e faça novas escolhas na vida dela daqui para frente, limpando inclusive o que existe de bloqueio aí na mente dela. Agora, quando não existe espaço nessa pessoa, nesse modelo de mundo, para receber novas informações, a gente tem que utilizar a nossa sensibilidade para deixar aquela pessoa falando, esvaziando um pouco o que ela tem na mente dela. A partir do momento que você percebe que a pessoa, ela já conseguiu esvaziar um pouco, que ela já tá mais preparada, que aquele terreno ali da mente dela tá mais preparado para absorver novas informações, aí você vem e vai seguindo aquele método que eu ensino, das sessões, desde o começo, vai explicando como forma o modelo de mundo, vai fazendo perguntas específicas, vai trabalhando com aquelas técnicas de mapa não é território, porque a mente da pessoa, ela já tá um pouco mais preparada para absorver o conteúdo que você vai passar para ela, e junto com as técnicas que vocês também já utilizam das abordagens de vocês, porque tem pacientes, gente, tem clientes, e eu também tenho clientes assim, que eles chegam tão sobrecarregados, tão cheios com a mente, com o coração, enfim, com tanta coisa presa, que eles precisam soltar um pouco, até para que eles se escutem também, isso é importante no processo, que não adianta a gente vir com técnica, que não adianta a gente às vezes até falar muita coisa no começo, porque a pessoa nem vai se conectar com o que você tá falando. Agora, uma dica importante é: quando a gente, por exemplo, pega um paciente ou um cliente que fala bastante, você consegue, a partir do que ele tá te trazendo ali de conteúdo, isso eu faço muito nos meus atendimentos e dá muito certo. Depois que você percebe que ele já esvaziou um pouco, trazer, por exemplo, aquelas 9 pressuposições para serem trabalhadas, não na técnica única, mas as 9 pressuposições sendo trabalhadas de uma forma individual, a partir do contexto que o seu cliente, o teu paciente está te trazendo ali na sessão. Então, por exemplo, um paciente vira e fala: ah, Cláudia, sabe o que é? Que eu tô muito preocupada com meu filho, porque o meu filho, no casamento dele, tá acontecendo isso, e eu acho que tá errado, eu acho que ele não deveria agir dessa forma. Ó, ele tá me falando um monte de coisa. Eu pego um intervalinho e falo: olha, vamos lá, deixa eu te falar uma coisa. Vamos pensar juntos aqui. Eu vou te explicar um conceito sobre a programação neurolinguística, que é o que a gente chama de pressuposição, que é uma das crenças onde mapa não é território. Olha só, eu peguei um conteúdo de algo que ele trouxe para mim e fui introduzindo uma pressuposição da programação neurolinguística sem precisar necessariamente
trazer um assunto que não tem nada a ver com o que ele tá me trazendo só para que eu use as minhas técnicas. Porque, gente, no trabalho de terapia, a gente tem que lembrar o seguinte, o processo é do nosso paciente, é do nosso cliente. Então, a gente precisa estar focado com a necessidade dele, no ritmo que ele tá colocando ali, a partir daquele modelo de mundo, não é a partir do nosso modelo de mundo, ok? Então, isso é muito importante. Então, eu vou e trago algum assunto, por exemplo, das 9 pressuposições, que elas se encaixam muito bem em processos onde nós temos pacientes e clientes ali muito oralizados e trazendo muito conteúdo reprimido.